Bom, dito isso, agora vamos falar o seguinte. Estamos na nuvem. Migramos, fizemos um plano, migramos para a nuvem e agora temos que manter uma governança. Temos que cuidar da casinha, temos que cuidar dos nossos ambientes. E aí, Walter? Exato, exato, Diego. É, Muitas vezes, em muitos projetos, eu enxergo, né? Já passei, acho que, sei lá, 20 anos, né? Fazendo consultoria, né? Muito poucas vezes eu vi gente que presta atenção numa coisa importante, né? Como é que você vai cuidar, né? Do seu nenezinho que você montou agora dentro da nuvem, né? Como é que você vai cuidar do seu ambiente, né? Como é que é a governança dentro da nuvem? O que que muda, né? O que que é que você vai ter a mais, a menos, né? O que que você vai ter que começar a olhar que você não olhava antes, né? Ou que você deixará de olhar, né? Então, a partir do momento que você fez a migração do primeiro workload, né, mesmo que seja faseado, né, tem projetos que chegam a demorar um ano para fazer toda a migração, né, a partir do momento que a gente tem um workload já migrado, já consolidado dentro da nuvem, já virou a chavinha, precisa começar a pensar, né, ou melhor, executar a governança. Tá? Os projetos que a gente cria, a gente sempre pensa ali na frente. Como é que a gente vai garantir vários dos pilares de governanças que estão, né, nesses slides? Né? O primeiro é o security, né, que vai reação a incidente, né? Como que vai, quais são os incidentes que vão ser tratados, né? Como que vai ser a reação da equipe, né? Vai ser a equipe da Nexus ou a equipe do cliente que vai reagir a um incidente de segurança, né? Vai ser os dois juntos ou vai ter níveis, né? Como que isso vai funcionar? Como é que vai ser esse jogo, né? Então a gente tem, né, uma oferta, né, de governança, tanto no âmbito de security, backup, depois a gente vai falar de monitoring e FinOps, né, para que a gente comece a ajudar o cliente a tirar, né, essa carga, né, aquele meinho que eu falei há pouco agora da abstração, né, nesse quesito. Né. Backup também, que tem a ver com disaster recovery, é um assunto que é muito importante você pensar, né, porque a nuvem pode acontecer falhas, né? Por mais autodisponível que seja, por mais que a gente faça réplica, por mais que a gente tome cuidado, né? Backup é uma coisa que é absolutamente importante e muda a maneira de fazer backup quando você vai para a nuvem. Ela fica extremamente mais simples. Porém, precisa de um pouquinho de expertise para que a gente possa pegar a política de backup do cliente, ou se ele não tiver uma política consolidada, até ajudar ele a construir, né? Para que ele atenda, né, compliances legais, por exemplo, tempo de retenção, né, fazer faróis de backup, né, ou seja, ter relatórios que vai mostrar que o backup está sendo feito, né, e até mesmo restores periódicos, né, em horários e ambientes separados, né. A nuvem ela é muito dinâmica, então você pode criar um ambientezinho, restaurar um backup naquele ambientezinho totalmente apartado de produção, ir lá, cutucar para ver se está funcionando. Ou está funcionando, destrói, né? Não precisa ficar pagando por ele o tempo todo, é só pelo tempo que você necessita. Então, esses dois pilares de segurança e backup, né, eles são os dois primeiros que têm que ser pensados, né, para garantir para garantir que não vai haver quebras de compliance, né, no nível da aplicação dos dados, acesso de pessoas, né, reação a incidente, né, e questões de execução da política de backup. Né? João, Érico, querem complementar? Não, acho que aqui nessa fase de backup a gente conecta de novo com a abstração, né? Porque se você olhar só para backup, olha o tanto de coisa que o cliente consegue abstrair. Ele deixa de ter robô, ele deixa de ter que fazer gestão de fita, ele deixa de ter que fazer a movimentação de fita para a sala cofre. Então, as formas de fazer o backup na nuvem realmente facilitam demais a vida do cliente. A AWS tem ferramentas para apoiar nessa execução de backup, e mesmo que o cliente já tenha uma ferramenta e tenha expertise nessa ferramenta, a maioria das ferramentas, obviamente que nas versões mais atuais, né, já estão integradas com a nuvem, e aí o cliente consegue inclusive fazer a gestão do backup on-premises e o backup do que ele tem na nuvem com uma ferramenta só, da forma que realmente for mais ok ali, ou que for que resolva as necessidades do cliente.
Olha, João, quem já passou por uma transição tecnológica de fita, de ter que lidar com aquele monte de fita que não tem mais drive para ler, sabe? Com o backup é uma coisa que Exato. dói, né? Nessa tem, hora o assim, cabelinho branco denuncia, né, cara? A gente já passou por isso. e olha o Eu meu não caso sou que eu nem dessa tenho, época, viu, né? gente? Então, Não sei nem o que você está falando. Eu não vou negar, não. mas Barbeando já aqui diga aí, Walter. Não, eu tava só comentando, né? Eu também não vão negar porque eu tava me barbeando hoje cheio de pelinho branco já aqui. Né? É Ai, isso aí. ai. Mas Errado. uma coisa interessante de backup e segurança no contexto da AWS é a automação, né? Então, você tem que botar a ferramenta, o serviço gerenciado para trabalhar ao seu favor. Backup, gente, não traz vantagem competitiva de negócio para ninguém. Segurança também é uma preocupação constante e você só lembra dela o dia que você teve um grande problema de segurança, e daí você fica com isso em evidência, né? Então, o seu time de tecnologia, ele tem que estar preocupado com o seu negócio, não em administrar a segurança e o backup. Nesses dois pontos em particular, a gente tem automação. Então, a AWS tem um monte de serviços e nós temos um conceito de etiquetar as coisas, né? Então, você etiquetando os recursos que estão na nuvem, você pode colocar uma etiqueta dizendo, esses ambientes aqui, essas máquinas, são de produção. Então, quem está com a etiqueta de prod vai ter um tratamento de backup, de segurança distinto do que uma máquina de dev, de QA, e você pode estabelecer esses padrões. O importante é que uma vez que eles estejam definidos, a coisa acontece automaticamente. Você não tem mais que se preocupar. Então não vai acontecer aquela coisa de, nossa, faz um mês que o ambiente está rodando em produção e ninguém lembrou de configurar o cliente de backup. Essas coisas começam a acontecer nativamente com os serviços da AWS rodando na nuvem, né? E tiram mais uma carga da sua equipe aí, né, pessoal? Mas tem outros tópicos aí, né? Monitoria, FinOps, que mais vocês dizem? Pois é, monitoração, né? É uma coisa muito importante, né? Porque você precisa ter estruturado alertas, né? Escalonamento de alerta, né? Métricas, logs, tracing, qualquer outra coisa que você queira ingerir para fazer esse monitoramento, né? Então, a monitoração, a Nexus também cuida disso para o cliente. Tá? A gente tem ofertas de ferramentas que se agregam à AWS, né? Como o site 24x7, o Dynatrace, New Relic, né? Entre outros, né? Que conseguem fazer o necessário para que o cliente possa dormir tranquilo, né? Então, dá 3 horas da manhã lá, né? A gente tem equipe de N1 que vai fazer atendimento, né? Acionar, escalonar N2, N3, né? Então, a gente trabalha em conjunto com o cliente, né? Em conjunto com os times do cliente, para que ele não tenha que se preocupar com alertas mais relativos à infraestrutura, né? A gente só escalona o cliente, né, quando a gente detecta que existe alguma coisa com a aplicação ou com o esquema de dados dele, o qual a gente não tem poder de chegar e mexer, né? Então, de novo, aquela questão da abstração, né? A gente entra no meio ali, né, e consegue fazer, né, uma estratégia de monitoração bastante completa, tá? O FinOps, né? FinOps é uma palavra até um pouco hype, talvez, né? Mas ela é relativamente nova, que fala de Financial Operations, né? Ou seja, o quanto você está gastando na nuvem. Mas você falou que tem uma estimativa feita lá no começo, né? Com o TCO, sim, mas é uma estimativa, né? A gente só vai ter absoluta certeza no centavos, né? A partir do momento que a gente começar a rodar um primeiro workload, né? Então, a partir do momento que o workload entrou na nuvem, ele começa a rodar em ambientes de homologação, produção, né? A parte de FinOps começa a entrar, né? A gente faz uma análise periódica, né, do que está sendo gasto. Para quê? Para que a gente faça o último pente fino, né, dentro da nuvem e comece a entender melhor como que o workload dele está gastando, né? Tá consumindo créditos lá dentro, né? Esse é bastante complexo, né? O Diego falou lá no começo, né, essa questão de CAPEX versus OPEX. A nuvem, ela tem mais questões OPEX do que CAPEX necessariamente, né? É um misto dos dois, mas, né, o OPEX acaba prevalecendo em vários pontos, né?
e a gente constantemente já sabe, né, já tem expertise para olhar para os pontos que geralmente dói, né? Então, vai usar um serviço gerenciado. Vou dar um exemplo simples que todo mundo tropeça no começo, né? E a gente sempre presta atenção nele, né? Log, né? A AWS tem um serviço gerenciado de log, né? Muitas vezes os clientes começam a usar tanto ele que começa a ficar uma fração, né, maior em termos da conta toda, né, gastando com ingestão e processamento de logs, né? Então a gente sempre presta atenção nesses detalhezinhos e está sempre olhando de perto para que não aconteça esse tipo de surpresa, né? A gente consiga detectar e agir antes daquilo virar um problema. Tá? Legal. E além Bom, disso, né, Walter, é importante saber usar aqui quais as formas de consumo, né? Quais são os modelos de consumo que a AWS disponibiliza. Então, para aquele determinado workload, eu vou rodar no modelo on demand. Vale a pena fazer uma instância reservada por um período maior, por 1 ano, por 3 anos. Ou então eu posso usar o modelo de instância spot, que é o modelo mais atrativo financeiramente para o cliente, aquele workload permite o uso desse modelo. Então, a hora que você, olhando para a FinOps e para toda essa análise, esse é um tema super importante, e aí, de novo, a Nexius consegue, com certeza, indicar para o cliente qual é o melhor caminho, mostrar através de dados qual a economia e qual é a recomendação para aquele determinado workload. Um ponto importante, gente, com relação à questão FinOps, eu queria deixar destacado aqui, é que não é uma fotografia, é uma filmagem. Você tem que fazer isso constantemente, todos os dias. Você tem que cortar o custo, você tem que usar o dinheiro de maneira mais eficiente. Então, FinOps tem a ver com usar os recursos financeiros da empresa de maneira eficiente, sempre, para que sobre mais dinheiro, para que ela possa investir em outras oportunidades, em outros produtos, gerar novas receitas para a empresa. Excelente ponto, Diego. Excelente ponto. E além disso, tem alguns serviços, algumas tecnologias da AWS que a gente tem tantos lançamentos que as versões novas, na maioria das vezes, são mais performáticas e mais baratas. Então, aquele tipo de instância que nós selecionamos como a melhor para aquele workload há 6 meses atrás, talvez hoje já não seja. Então, é como você disse, é uma filmagem, tem que ter essa avaliação periódica para entender se continua sendo a melhor ou se a gente já tem alternativas melhores. Muito bom. Exatamente. Pensando então numa jornada para a nuvem, a gente está falando o seguinte: definir o porquê estou indo para a nuvem é o primeiro grande passo. Definir um bom plano de migração para garantir que eu esteja indo da maneira mais correta, mais adequada possível e ajustando e calibrando é o segundo passo. O terceiro é manter tudo isso funcionando. E esse manter tudo isso funcionando é um negócio que não pode ser simplesmente migrado e achar que a nuvem vai funcionar sozinha. E aqui a gente volta para uma máxima que a gente não pode esquecer, que tudo isso que nós estamos falando são feitos de pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia é meio, ela não opera sozinho, ela abstrai, mas ela não resolve a coisa toda. E aí, Walter, devolvo para você. Tanto a nuvem como esses 4 pilares aqui são vivos. Eles nunca param, né? Vocês querem saber uma outra coisa que é viva também, né? As necessidades de negócio, elas vão se alterando conforme o passar do tempo, né? E aí vem o último item, né, que tem uma estrelinha ali, né? Ele está até destacadinho com uma corzinha diferente, porque a modernização é todo um tópico que a gente vai falar, né, daqui a um tempo na nossa jornada, aonde você vai reconstruir os workloads, né? Aí a gente começa a trabalhar junto com o cliente para começar a utilizar certos potenciais da nuvem, né? Que durante a migração às vezes não é possível, né? Então a gente volta no 7Rs e a gente começa a bater muito, né? Em cima de replatform e em cima de refactor, né? Pode ir para o próximo, para a gente puxar o último.
Então, hoje a gente está falando sobre migração, né? Mas nós teremos ainda outros 3 episódios, né? Eu não sei se para todo mundo está travado o terceiro item ou está mostrando, pessoal? Agora parece que... Agora foi. Agora foi, beleza, Tem algum perfeito. delay aqui. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, né? Passando bem rapidamente, né? Porque a gente já está começando a estourar o horário, né? Hoje a gente falou de migração, né? Quais são os próximos passos que a gente vai conversar, né? Em maio a gente vai falar sobre banco de dados, né? Que é muito importante, né? Onde vai estar o petróleo, né, das empresas hoje, né? Que são os dados, né? De onde a gente tira todas as informações e insights, né? Em destaque, a gente vai falar sobre licenças, né? Como você escapar das licenças de banco de dados, que geralmente tem uma representatividade muito alta, né, em termos de investimento, né? E também sobre questões de reengenharia de bancos de dados, né? Você trocar as tecnologias de banco de dados. Em julho, nós vamos falar sobre a modernização, que eu acabei de citar ela, né? Nós vamos falar sobre containers, serverless e outras coisas que giram em torno de você tornar os seus ambientes mais nativos da nuvem, né? Mais cloud native, né? E por fim, em setembro a gente vai falar de DevOps, né? DevOps, e todo o ecossistema também de assuntos, né? Em volta dele, como time to marketing, né? Quality e outros itens mais macro level sobre o assunto, né? Vou passar agora a palavra para o Diego, para nós começarmos o encerramento. Legal, Walter. Obrigado mais uma vez. Excelentes tópicos aqui, então fica o convite para ficarem de olho nas nossas redes sociais e acompanhar nosso próximo evento aqui de banco de dados. Vai ser bem interessante. A Nexus tem uma especialidade muito forte em banco de dados, não apenas as ferramentas tradicionais AWS, mas temos um time bem forte aqui para todo tipo de banco. E vou dizer para vocês que esse é um grande desafio para as empresas quando a gente fala do consumo de tecnologias em cloud. Bom, agora falando um pouquinho da Nexus, antes de a gente abrir para perguntas, e também uma surpresa aqui para quem estiver nos acompanhando, a Nexus ela tem uma presença nacional, ela tem uma atuação em todo o território brasileiro. Nós temos presença física, escritórios, executivos, arquitetos de tecnologia, de soluções, em 4 locais presentes no Brasil, mas a gente consegue cobrir todo o Brasil com essas equipes. Nós temos uma atuação muito forte em segmentos como finanças, indústria automotiva, serviços, óleo e gás, manufatura e educação. E recentemente nós ganhamos 2 títulos super relevantes para a gente do ISG. ISG é um instituto super renomado no nosso mercado e nós ganhamos os serviços de consultoria e transformação para empresas de médio porte e temos serviços gerenciados também para a cloud pública para empresas de médio e grande porte. Outro ponto super relevante que eu gostaria de destacar. A Nexus é parceiro estratégico da AWS no Brasil. Nós somos considerados um dos parceiros mais importantes da Nexus hoje em atuação e nós somos o único partner Latam com competências Storage, Migration e participantes do programa MSP, que é o Managed Service Provider. E por fim, mas não menos importante, eu queria fazer um convite para vocês, para quem estiver aqui presente, os 10 primeiros que se inscreverem com esse QR Code no nosso formulário do site vão ganhar um voucher de 100% de desconto para executar um processo de assessment no seu ambiente, no ambiente que você escolher. Pode ser qualquer um deles, com qualquer nível de complexidade, nós estamos disponibilizando um voucher para que você possa utilizar conosco e conhecer um pouquinho dos serviços da Nexus e, quem sabe, se tornar um grande parceiro e nos permitir que a gente apoie você na jornada para a nuvem e todas as etapas necessárias durante esta jornada. E assim, abro para perguntas. Pessoal, quem estiver por aqui, quiser abrir o microfone, inclusive, comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Não é todo dia que a gente tem acesso a esses 3 feras aqui com a gente, então fiquem à vontade em colocarem perguntas ou comentários. Vamos ver, o pessoal está tímido aqui?
Ou a Temos gente alguns tem que tirar do elogios pelo microfone? chat também, Diego. Vamos lá, olha lá, vamos pegar o que a Vamos gente do tem aqui. aqui. O Newton falando das fitas aqui, o mais difícil era de lembrar as formas como o backup foi armazenado nessas fitas, bem como a versão do sistema de backup. Isso realmente era desafiador. Era uma dor da cabeça horrível. Você fazia o backup e não sabia se teria o restore. E sempre era essa grande dúvida que pairava. Vitor, excelente webcast, só feras, abraço a todos. A Grace está aqui com a gente, o evento está incrível, parabéns. O Everton Costa, parabéns pela apresentação, muito bem explicado. Que bom, pessoal, obrigado. Ainda bem que vocês gostaram. Essa parte da questão do backup, né, voltando um pouquinho nela, foi por isso que eu falei a questão de fazer restores periódicos, né? E você ter um ambiente transicional, né? Ou seja, um ambiente que você cria, faz o restore, testa, destrói dentro da nuvem. Isso aí é muito complicado fazer on-premises, né? Não é impossível, mas o nível de esforço é absurdo, né? Além de você, de novo, né, não precisar ficar dependendo de sistemas mecânicos, né? Backup off-site também, né? Que o pessoal faz muito movimento de dados para fora, né? Na nuvem. Lembre-se que você tem múltiplos data centers, né? Você já tem um backup off-site. Você fazendo backup dentro da nuvem, você consegue fazer ele off-site, né? De certa maneira, e se você quiser também, você pode levar os seus dados, parte dos seus dados de backup ou mesmo os dados vivos, né, para outra região, né? A gente explorou um pouco essa questão de múltiplas regiões, né, geralmente com disaster recovery. Vamos supor que toda a região do Brasil, né, foi anulada, né, a AWS sumiu do Brasil, né? Foi lá, né, um data center caiu um meteoro, o outro teve uma enchente e o outro Godzilla pisou, né? Então aí foram todos os data centers, né, pro espaço, né? Você pode movimentar seus dados, né? É óbvio que isso é uma estratégia muito maior, né? Mas você pode movimentar os dados para outra região e disponibilizá-los, né, através das suas aplicações para dentro do Brasil. Então é possível ter um nível de disponibilidade assim altíssimo nesse ponto, né? A ponto de você virar, né, a chave entre um país e outro, né? E conseguir continuar operando. É uma coisa bastante importante. Muito bom esse seu comentário, Walter. Bem interessante mesmo. E também queria destacar aqui um comentário do Everton, está aqui conosco, Everton Costa. Cloud é o futuro para o sucesso de todo negócio. Quem não mudar, ficará atrasado. Muito bom mesmo esse conteúdo. Obrigado, Everton, pela presença. Eu chamei aqui o Ortega, que está aqui conosco. Ortega, deixa eu pedir para você desmutar aqui. Não estava programado, mas aproveitando que temos algum tempo aqui, Grande Ortega é o nosso grande gerente de produtos, é o cara que estrutura todas essas soluções aqui, e ele pode comentar algumas coisas que eu tenho certeza, pela experiência dele, pelo dia a dia dele, ele pode trazer para a gente até novidades, de repente, do que está por vir em relação às nossas soluções. Ortega? Primeiro que é um prazer, né, estar aqui com esses feras aqui. Eu tô Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, né, se fosse fazer uma analogia com o futebol, que eu tanto gosto, né? Então, contribuindo um pouco aqui com vocês também. O migration, né, falando do assessment, que eu acho que a parte mais importante de uma migração bem-sucedida é um bom assessment. E o assessment full que a gente faz, um dos produtos deles, também a gente mede RTO, RPO e também a performance da aplicação antes e depois na nuvem, né? A gente consegue ter essas métricas para o cliente, para ele sentir como que está a velocidade dele depois da nuvem, não só a questão de TCO, que também vem no assessment. Falamos aqui de FinOps, né? É um termo até bem genérico, mas a Nexus está criando aí um novo Nexus FinOps, né? Spoiler, para abril, e vamos lançar para fazer todo o controle financeiro do cliente, até mesmo o porcento de custo aí, na questão do cliente, se vai mais um spoiler aqui falando que a gente vai fazer. Voltando um pouquinho no migration, acho muito... acho que vale a pena falarmos em um próximo, né, webinar aí com o Érico,
colocar os nossos arquitetos de banco de dados também, falar do DMS, somos especialistas em DMS para fazer tanto migração de replatform, né, de um banco de dados on-premise por um PaaS, um Oracle por um Oracle em PaaS, quanto também para a gente fazer a refatoração, colocar um Oracle, por exemplo, tá sempre exemplo, em um Aurora, Postgres. Diria que é uma das maiores especialidades aqui da Nexus fazer isso. Eu acho que vale muito a pena o Érico, junto com o João aqui, o Walter, e junto com outros profissionais, falar um pouco disso, né, dessas experiências de como se fazer, é bem legal. Tem o Migration Server agora, uma ótima ferramenta da AWS também que a gente migra, ou seja, entrar um pouquinho até no técnico, talvez não seja algo para muito negócio, colocar um pouco dos técnicos agora para conversar também como que funciona esse processo, bem bacana, né? Citando o Snap Backups, eu diria, não sou velho, né, não tenho esses cabelos brancos aí, mas já me falaram, né, já ouvi falar dessa questão de fita, que é um dos principais ganhos mesmo. O gerenciamento de backup em cloud é algo fantástico em termos de mão de obra, em termos de procurar fita. Meu Deus, já ouvi falar, né? Obviamente que eu nunca fiz, não sei como se faz, mas na nuvem eu sei, é muito fácil. Então, bacana, vale a pena, talvez num próximo webinar de gerenciamento também, né? Agora estou sendo invadido aqui por seres que chegaram da escola, até peço desculpas, tá bom? Mas basicamente essas minhas contribuições aí para vocês, tá bom? Diego, Walter, João, Érico, fantástico, tá muito bom mesmo e me sinto lisonjeado aqui de ter participado um pouquinho com vocês. Muito bom, gente. Obrigado, Ortega. Eu vou colocar uma pergunta e depois eu passo aqui para o Miele, ele quer fazer um comentário. Então, a pergunta da Grace, primeiro, ela perguntou assim: como educar as empresas do Brasil para a migração dos dados à nuvem e manter os seus dados, o seu legado seguro? Então, a gente está falando que dados é o novo ouro, a gente está falando que dados é super importante criar um processo, uma estratégia de migração para a nuvem. A gente está falando de LGPD, a gente está falando de governança, monitoração. E aí, gente? Como é que a gente mantém tudo isso seguro? Como é que a gente orienta as empresas? Walter, Érico, João, o que vocês poderiam comentar? Eu acho que assim, educar, né, as empresas, né, é um dos objetivos de toda essa jornada aqui que a gente apresentou, tá? Desde lá do comecinho, né, que a gente mostrou uma espécie de passo a passo, né? Então, primeiro você precisa fazer o entendimento, né? Depois você vai realizar a migração de uma maneira segura, né, altamente disponível, sem interrupções, né? E depois você vai manter, né? Essa divisão macro, né? Ela é uma excelente maneira de começar essa educação, né? De conscientizar as pessoas que precisa fazer isso de maneira planejada, né? É muito importante. Eu já participei, né? Anteriormente de projetos que o cara queria levar para a nuvem assim, tipo, numa semana. Não funciona assim, pessoal, né? A gente precisa planejar, precisa entender as coisas, porque muda. Por mais que a gente mantenha fazendo rehost e tudo mais, muita coisa muda e a gente precisa entender como é que funciona tudo primeiro, para depois fazer a migração, né, construir, né, os fundamentos na nuvem e fazer a migração de forma correta, né, testando, verificando se tudo está funcionando, né, com o mínimo de interrupção, e depois disso tem que começar a manter o ambiente conforme o mercado vai tocando, né? Como eu falei, as necessidades de negócio elas mudam bastante, né? Então essa educação, eu acho que ela é embutida nessa jornada, tá? Ela tem que ser embutida nessa jornada, porque de novo muda, tá? Então muda para melhor, né? Mas muda e essa mudança às vezes causa estresse dentro do cliente, então é importante que a gente trabalhe junto com eles para que vá aos poucos fazendo essa absorção, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Érico, João? Eu só queria reforçar aqui o ponto da importância de ter um advisor junto, um parceiro com experiência, com know-how como a Nexus, para apoiar os clientes com dados e com treinamentos, com educação, com apoio na transformação das políticas
para atender às necessidades da nuvem. Então, só reforça o apoio que a Nexus pode dar e que um advisor faz toda a diferença para o cliente, para que ele não esteja sozinho nessa jornada que a gente sabe que é complexa. Muito bom, muito bom. Bom, passando aqui agora, temos um Miele querendo fazer um comentário aqui conosco. Miele, abrindo aqui para você, por favor, manda ver, meu amigo. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, cara? Boa noite. Beleza. Bom, primeiramente, cara, é sempre muito enriquecedor ouvir essa turma aí falar sobre migração. Por mais que a gente já tenha ouvido algumas vezes, cada vez mais a gente aprende mais um pouco, né? E eu, por ser executivo de contas, hoje eu me encontro em uma posição onde muitas vezes a área técnica ela já conhece um pouco, ou, assim, é difícil alguém que nunca ouviu falar de cloud computing hoje em dia, né? Então isso já é um material, aí já é um conteúdo conhecido pelas pessoas que trabalham com a parte técnica, que trabalham com infraestrutura, plataforma como serviço, etc. Geralmente, o nosso desafio, que é justamente o que o Érico pontuou, é ter essa sinergia também com a parte executiva e estratégica e também com outras áreas, tá? Alguns desafios que eu encontro hoje. É mais fácil a gente explicar para um gerente de infraestrutura sobre disponibilidade, performance, latência, do que explicar para um CFO que pode custar 5 ou 50 ou 100 ou não sei, né? Ou explicar, por exemplo, para um advogado que o contrato não vai contemplar uma cláusula com preço fixo, né? Ou explicar para o pessoal de compras que não existe um valor exato a se contratar, né? Então, eu acho que é válido também comentar que, além de todo esse know-how técnico, né, que tanto a AWS quanto a Nexus possui, a gente consegue também evangelizar e ajudar essas empresas para que dentro delas essa cultura de cloud seja ampliada, né? Eu sei que dentro da AWS, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a gente tem o Cloud Adoption Framework. Dentro da própria Nexus, a gente procura fazer um trabalho de expandir esse conhecimento dentro das empresas, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante que a gente tem para complementar, não só tecnicamente falando, né? Então, se vocês tiverem aí mais algum conteúdo ou mais alguma informação, programa, etc., que pode ser utilizado por essas empresas, não falando exclusivamente da parte técnica, acho que é importante também. Muito bom, muito bom. Eu concordo com você, Miele. Não é só sobre aspectos técnicos, né? A gente está falando de uma jornada cultural, uma mudança de mindset. Tudo começa por um propósito, uma necessidade, e a tecnologia continua, como sempre foi, meio para apoiar essa aceleração. A gente viu isso muito em 2020 com o Covid, a quantidade de tecnologias que trouxeram, de certa forma, uma aceleração e possibilitaram, inclusive, que, principalmente no mundo de tecnologia e alguns segmentos, que a gente tivesse pessoas em casa trabalhando como se nada tivesse acontecido, do ponto de vista de performance de trabalho. Trouxeram outras preocupações, como segurança, conectividade, mas isso faz parte do processo evolutivo da tecnologia. Eu queria fazer mais um comentário que colocaram aqui no chat, e aí eu passo para vocês palavras finais para a gente encerrar a nossa sessão aqui de hoje. O Carlos Alberto fez um comentário aqui para a Graciele. Na maioria das vezes, essa educação se inicia com os primeiros contatos com a nuvem. Muitas vezes se inicia justamente com a migração de dados histórico para a AWS. A partir desse momento, as pessoas começam a entender o que a AWS pode oferecer. Então, como mencionado pelo João, pode-se iniciar Immersion Day com diferentes temas, e aí, de uma certa forma, eu concordo absolutamente aqui, quando você começa a tratar a educação, a cultura, começa a treinar as pessoas, começa a dar clareza para elas, visibilidade sobre a tecnologia e os seus potenciais, as pessoas gostam dessa mudança. Existe uma resistência no início, mas no momento que você dá conhecimento, você também transpõe a questão da resistência. O Érico também colocou um ponto aqui. Érico, você gostaria de fazer um comentário aqui de palavras finais? Érico, João, Walter? É isso aí. Não, obrigado pelo convite da Nexus, né? A gente tem a Nexus como um parceiro com a competência de migração
né? Então, ela tem a metodologia e o acesso às ferramentas para que a jornada do cliente final para a AWS seja um sucesso, tá? Então, obrigado aí pelo convite e parabéns pelo evento. Bacana, legal, pessoal. Também gostaria aqui de agradecer, muito bom estar com vocês aqui. Acho que foi 1h30 que fluiu bem rápido. Acho que a gente conseguiu endereçar os pontos e obrigado a Nexus pelo convite e vamos fazer novos como esse que foi, na minha opinião, foi muito legal. Gostei. Obrigado por me convidarem para participar. Walter? Também agradeço, né, a oportunidade, né, de estar podendo fazer esse bate-papo. Achei que foi muito, muito rico, né? Espero que tenha mandado uma mensagem, né, para todos, né? E principalmente agradecer ao Érico, João, o Diego, né, que apoiaram aqui, né, a coisa, construímos juntos, na verdade, né, toda essa jornada, né? E estou ansioso para a próxima já. Né? Depois das minhas férias aí tem mais uma aí, ó. Com certeza, com certeza. Legal, gente. Eu queria agradecer a presença de todos. Foi muito rico. É sempre muito rico participar com essa galera aqui, interagir, fazer perguntas e aprender junto com eles. É muito legal mesmo. Eu queria lembrar também, para não sei se já atingimos os 10 inscritos, mas só lembrar o QR Code está aqui na tela para que vocês possam se registrar e ganharem esse voucher para executarem um assessment com o time da Nexus. É o primeiro passo para uma boa jornada para a nuvem. Se preparem também para os próximos eventos, acompanhem a gente nas redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no YouTube. Lembrando que esse webinar estará gravado, estará disponível. E lembrando, uma das coisas interessantes que nós temos feito agora são as pequenas pílulas de conhecimento que nós estamos lançando toda semana por meio dos infográficos. Então fiquem ligados na Nexus, acompanhem a gente, muita coisa rica, muita coisa interessante acontecendo, muita novidade em 2021 que nós vamos lançar. Fiquem ligados e em breve voltamos a nos falar. Valeu, pessoal. Boa noite mais uma vez.